Olá, benditos e benditas, tudo bem com você? Sábado à tarde, 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição. Então roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente, mais um sábado, janeirão 2024, começando um ano de bênçãos na tua vida, e não vai ter bênçãos se você não estudar a lição. Então é preciso que você esteja aqui conosco todos os sábados às 3 da tarde para estudar essa lição que está sendo uma lição maravilhosa, uma lição liberdade. E como você já sabe, toda vez que eu passo por aqui no teu celular ou na tua televisão, no teu computador, iPad, não sei onde você assiste, eu sempre faço a propaganda do 7Me, o aplicativo da Igreja Adventista que tem por intuito te ajudar na sua comunhão. Se você pode baixar o 7Me na sua loja de aplicativos, seja você usando o iOS ou você usando o Android, e lá no 7Me você vai encontrar o Bible Plan, você vai encontrar uma forma de dizimar e ofertar, vai encontrar localizador de igrejas, vai encontrar filmes, livros, materiais e a lição da Escola Sabatina de Graça. Então, bendito, não perde mais tempo. Entra aqui na tua loja de aplicativos no teu celular e baixa lá o teu 7Me, porque ele só vai abençoar a tua vida. O Matheus já colocou aqui embaixo o link para você achar lá e poder baixar o aplicativo, e você já sabe, a gente não dá dica furada, a gente só dá dica boa, porque a gente quer que você chegue no céu. Todos os sábados à tarde eu recebo um pessoal muito fera aqui para estudar a lição, e hoje não é diferente. Hoje eu estou recebendo dois amigos da terra amada de Arthur Nogueira, né? Isso, rapaziada, olha só. Estou recebendo aqui o pastor Marcos Ribeiro. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Olha e só, o convite que você fez, estou muito feliz. Você é pioneiro, né, Marcão? Você esteve aqui com a gente lá no comecinho, né? Nas primeiras temporadas, acho que foi, né? Teve um time aqui da Fábrica Jovem, não é isso? Isso. Ah, que não, estamos com a representação da Fábrica Jovem. A Fábrica está aqui hoje com a gente. Não para, a Fábrica não para. Ah, tá certo. A Fábrica é presente em todos os lugares. É uma benção. Um abraço para os meus amigos da Fábrica Jovem aí também. E eu também estou recebendo hoje aqui, Marcão, você trouxe aqui uma pessoa especial para estar aqui com a gente, doutora Janaína. Tudo bem, Jana? Como é que você tá, querida? Tudo bem, é um prazer estar aqui, principalmente para estudar a lição, né? Que é uma coisa que eu gosto demais. Que bacana, Jana. Obrigado por você ter vindo. Você tá com uma camisa diferente, você tá com a camisa de um lugar muito especial que foi inaugurado esses dias. Fala um pouquinho desse lugar pra gente. Isso mesmo, estou aqui com a camiseta do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, o MAB. Inauguramos o museu em novembro. Estamos recebendo muitas visitas, estamos muito felizes. E quem quiser nos visitar, entra lá no nosso Instagram, mab.nasp. Então vamos lá, Jana, não te interrompendo, mas @mab.nasp. Matheus, coloca na tela aqui pra galera poder ver aqui embaixo. Então todo mundo tem que ir lá seguir, tem que ir lá curtir, né? Isso, pegar as informações, que tá maravilhoso o museu. Eu estive lá e tá uma bênção. E como é que vai ser então? Entrou lá, pega as informações. Dá para pegar o ingresso para ir tanto visita individual com a sua família, como também agendar grupos. Legal. E que dias que são as visitas? É de segunda a sexta, sábado, domingo? Imagino que sábado não, né? Mas estamos com as visitas às quartas, quintas, sextas e domingos. Que bacana, então aqui fica uma super dica para quem gosta de estudar sobre a Bíblia, aprender. O MAB vai te enriquecer muito. Eu tive lá e, cara, tá extraordinário. Tanto dentro quanto aquele espaço lá fora também, tá maravilhoso. Tá Jardim muito fantástico. da Bíblia, Sim. Lindo, lindo, lindo. Muito bacana. Muito tempo estudando para preparar aquilo ali, Jana, como é que foi? Sim, foi um tempo bastante grande, uma equipe multidisciplinar, com vários profissionais trabalhando para a gente chegar àquele resultado. E não é o resultado final, ainda o museu é algo dinâmico, a gente continua sempre implementando novos conteúdos. A ideia é ser um espaço que a gente possa ter muita troca, muita atividade, muito evento sempre acontecendo no museu. Que bacana. Então fica aqui uma super dica para quem está em casa, né? Quiser ir lá conhecer, tá aberto para todo mundo, disponível. É um passeio que vale a pena fazer. E parabéns ao pessoal que está organizando o museu lá. Deus seja louvado pela vida de quem organizou, idealizou, tá bom? E que seja uma bênção lá. Ela é organizadora. É organizadora? Por isso que eu falei pra você que a fábrica não para. Tá aqui, Não para. Não para. Esses dias eu tava aqui pelo Insta rodando, daqui a pouco eu tô vendo um vídeo da Janaína. Mas lá fora, tava aqui não, lá no Oriente Médio, cavando e tal, que da hora. A gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais à frente, sobre a pós e tal e tudo mais. E eu já tava até falando com ela antes aqui nos bastidores, eu quero ser aluno também, eu quero estudar sobre isso também. Muito bacana, muito bom. E o pessoal lá de Arthur, como é que tá, pessoal? A Fábrica Jovem, como é que tá lá? Tá muito bem, o pessoal tá feliz. Agora uma nova composição, novos diretores. Legal. Então tá mudando algumas coisas. A gente entende que grandes coisas vão acontecer aí
neste ano de 2024. Vai ser benção, né, Muita Marcão? música, né? Muita programação animada. Bacana, né? Muitas visitas, todo sábado, sempre tem bastante visitantes. Olha que benção, que legal. Pra quem tá em casa, não sei se já foi anunciado, mas agora, dia 24 de fevereiro, nós vamos ter um Forjados lá com Arautos do Rei. Com Arautos do Rei. Olha só, isso vai ser muito bacana lá, vai ser uma programação extraordinária. Bem legal, bem legal. Quem quiser, mesmo. fica atento aqui às dicas das nossas redes, que vai estar saindo aqui pra você poder se inscrever, pegar ingresso, um monte de coisa aí. Ficou a dica aqui já no ar, né? Isso aí. Mas, galera, o pessoal de casa veio pra estudar a lição e a gente vai iniciar o nosso estudo, mas antes de começar, eu pedir pra você, Marcão, ora pra gente, por favor. Vamos lá, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, a nossa gratidão por estar aqui conversando sobre a Tua Palavra e o nosso desejo é aprender cada vez mais e também ajudar alguém que está ali escutando, assistindo, que eles possam também ser atingidos pela Tua Palavra, pelo Teu Evangelho. Amém. E viver a verdadeira liberdade. Amém. É o que nós te pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcão. Estamos chegando aí na 4ª lição de 2024. Meninos, tem um tema um tanto interessante, verdadeira liberdade. No século XXI, falar sobre liberdade é algo muito confuso, né? Porque os conceitos são muito alterados. E a lição já começa aí com uma tirinha um tanto quanto interessante. 2 pessoas discutindo aqui. E eu sempre começo perguntando para os meus participantes qual a impressão que eles têm com essa tirinha aqui. Porque essa tirinha aqui, alguém falou assim, não, liberdade é viver sem julgamentos para ser feliz. Mas isso aí não é o resultado da liberdade? Como é que isso funciona? É ou não é? É assim? A tirinha tá certa? É o contrário? Como é que é isso aí? O que vocês me dizem? E aí? Então, achei bastante interessante essa relação aqui entre liberdade e felicidade. O que vem antes? Você tem que ser feliz e aí você é livre para ser feliz. Meio complicada essa relação aí, né? Meio controversa, não é? É, meio difícil da gente entender qual é a intenção, né? Geralmente, quando a gente está pensando em liberdade, a gente pensa nessa ideia de uma independência, né? Para fazer o que a gente quer. E aí a gente pensa que aí a gente é feliz, né? Quando eu faço o que eu quero. Sim. É interessante que, assim, quando você assiste um programa da televisão, uma série, tudo está voltado para essa liberdade inconsequente. Sim. Eu faço o que eu quero. Do jeito que eu quero. Do jeito que eu quero. Então, na cabeça da grande maioria, é que essa liberdade é uma liberdade assim, eu vou. Sim. E não tô nem aí. Sim. E, infelizmente, trazendo aqui para o nosso ambiente religioso, tá entrando dentro da nossa igreja. Sim. Né? Tá entrando dentro da nossa comunidade, essa liberdade sem compromisso. E eu conversando no bastidor aqui com a Janaína, a doutora, ela trouxe uma informação assim, bem rica. Eu gostaria que ela falasse sobre esse Então, toquezinho. qual foi a informação? Então, por favor, traz pra gente aqui. Vou falar aí para vocês, né? Lá no nosso acervo do Museu de Arqueologia, nós temos uma coleção de moedas. Sim. Moedas gregas. E as moedas, elas trazem as representações dos deuses gregos. E um dos deuses, né, uma das deusas gregas é a deusa Libertas. Libertas. Que dá origem à palavra liberdade. E essa deusa, havia um ritual para a deusa Libertas, que acontecia por meio de bebidas, né? Hoje a gente tem até uma famosa marca de cerveja que se chama Liber, né? Conhecida aí de Olha alguns só. não nossos, né? Será que Não é os coincidência ou será que tem origem lá atrás, né? Então, o festival para Libertas era essa libertinagem. Você bebia, né? E aí ficava livre, deixava a razão de lado, porque o povo grego era muito ligado à questão da razão. E ali era um momento em que a razão não predominava. Você poderia fazer o que tinha vontade. Esse era o ritual para a deusa Libertas. Olha só, que interessante isso. Interessante, né? Muito bacana, isso bate muito com o conceito de liberdade atual, né? Isso. Porque o conceito de liberdade atual está mais ligado com o conceito de libertinagem do que, Exatamente. né? Porque a gente agora tem uma liberdade que ela, como vocês falaram aqui, ela é isenta de responsabilidade, de compromisso, isenta de parâmetros, e ela só cabe, a minha liberdade só tem que ver comigo, não tem que ver com mais ninguém. Se está afetando alguém, problema do outro, né? Eu sou livre porque eu posso fazer o que eu quiser. E o importante é a minha felicidade. Então ela Sim. tá ligada, a liberdade está ligada com a felicidade. O importante Sim. é eu estar bem. Sim. O que acontece com os outros ao meu redor não tem Sim. muita importância. E vocês não acham que houve uma mentira aí no meio do caminho? Porque, tipo assim, as pessoas falam assim, a gente tá vivendo no século... Estava vendo um artigo esses dias que dizia assim, nós vivemos no século mais livre que já existiu. Entretanto, nós temos o maior número de pessoas depressivas, o maior número de suicídios, o maior número de problemas psicológicos, de crise de ansiedade, de transtornos, de uma série, de uma infinidade de doenças que é ocasionado por essa liberdade sem freio, essa libertinagem que virou um estilo de vida agora. Vocês não acham que existe algo controverso aí no meio?
Então, a própria lição vem colocando ali 2 exemplos, né? O exemplo de Eva e depois o exemplo do filho pródigo. Sim. Pessoas que desejaram essa liberdade, poder fazer aquilo que eu gosto, que eu quero, né? E entendendo que perto de Deus eles estavam sendo tolhidos, né? O filho pródigo perto do pai ali, ele não poderia agir como ele gostava, como ele tinha vontade, e longe do pai ele seria livre, poderia viver, né, da sua própria maneira. Eva também, né, queria conhecer algo que ela não conhecia, então a liberdade também tem essa coisa assim, né, vou viver algo diferente, né, enquanto eu estou preso aqui nesse meu mundinho, né, eu não sou livre, verdadeiramente livre eu sou quando eu posso sair, ver outras coisas, conhecer outras pessoas. Então tem um pouco disso, né? Sem ser tolhido, né? Exatamente. Né? Sem ninguém repreender. Então, o que você mencionou é muito real. Tem mentira? Claro. Claro que tem. Porque se você vê a história do filho pródigo, você vai ver o quê? Ele estava feliz? Ele foi feliz enquanto um período. Sim. Né? Ele usou a liberdade que ele tinha por um período. Depois ele estava ali, preso. Completamente preso. Escravizado. Escravo. Então, assim, essa liberdade que está sendo proposta para nós é uma liberdade, assim, que nos deixa preso. Uhum. Preso aos nossos desejos, né? Preso às nossas vontades, presos às nossas ideias, preso às nossas curiosidades. E isso não tem fim. Sim. Isso não tem fim. Não, porque a gente acaba virando escravo, né? Acaba virando escravo. Eu falei na lição, acho que na lição do ano passado eu falava sobre isso, que quem não consegue ter o domínio próprio se torna escravo de si mesmo. Uhum. Seus desejos, seus prazeres, suas ambições, suas vaidades, né? Suas vontades. Então não existe essa questão da liberdade aí dentro dessa escravidão. Existe uma submissão ao eu, né? E é engraçado assim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de viajar para um lugar onde vocês não conhecem ninguém, né? Aí vocês estão lá, aí às vezes a gente tem a impressão, bom, aqui eu posso fazer o que eu quiser. Ninguém me conhece, né? Muito real isso. Que ninguém me conhece, ninguém vai me ver. Ninguém sabe quem eu sou. Não vou encontrar ninguém, né? E dá aquela impressão da gente que aqui eu posso tudo, né? Sim. E aí depois eu vou voltar lá pra minha vida e pronto, né? Não vai impactar, né? Mas essa ideia é muito falsa, né? Eu tava lembrando agora, Jana, no passado, quando eu era garoto, na minha igreja tinha um ditado assim, que todo lugar tem um olho. E eu vou explicar o porquê disso. Porque um dia a gente saiu com os meninos do Clube dos Bravadores e éramos jovens, bem jovens, 15 anos, 16 anos, e pegamos um grupo e viajamos 3 horas de ônibus até Mangaratiba. Pegamos uma barca durante 2 horas até a Praia do Abraão, em Ilha Grande. Caminhamos 3 horas para uma praia chamada Lopes Mendes. E lá encontramos um irmão da igreja com a mulher de fora do casamento. Nossa! Todo lugar tem um olho, amigo. Ninguém tá vendo nada. Ele tava imaginando que era livre, né? Não, eu tô livre, né? Tô livre, né? Então, assim, realmente. Mas agora a gente volta aqui, a lição volve os nossos olhos para o passado e é muito interessante porque ela volta lá para a história de Martinho Lutero, né? História essa que é narrada no Grande Conflito, com uma riqueza de detalhes, é uma história muito bacana. E Martinho Lutero, ele tá subindo uma escadaria da igreja, já com seus joelhos todos ensanguentados ali, de tanto pagar aquela promessa, vivendo aquele conceito medieval de que a salvação era alcançada por esforço, autossacrifício, por obras, e de repente Romanos 1,17 pipoca na mente dele. O justo viverá pela fé. E essa é uma expressão bíblica já que data, não só Paulo usou em Romanos, outros autores do Novo Testamento usaram, mas era muito repetida no Antigo Testamento, né? E ali ele começa a pensar sobre isso. Mas o que é o justo viver pela fé? Porque agora a gente está falando de liberdade, e essa liberdade que o mundo prega, a gente já percebeu que não é uma liberdade real. Mas trazendo para o conceito cristão, o que seria então essa liberdade? O que seria? Nós somos justos, nós vivemos pela fé. Tem como ser livres vivendo para Deus? E aí? Eu acho que a gente é muito... O que nos escraviza é a culpa. E aqui, no caso de Lutero, ele queria se libertar desta culpa. Sim. Infringindo ao corpo punições. Tipo, vou pagar pelos meus pecados aqui na carne, né? E aí eu vou me sentir uma pessoa mais digna, mais justa, à medida, né, que eu estou me sacrificando aqui, me punindo, eu vou me sentir mais livre. Eu acho que até o pastor Marcão pode falar um pouquinho mais para a gente desse sentimento da culpa, né? Que eu acho que é algo que realmente nos escraviza e que a gente deseja essa liberdade da culpa. Como lidar com isso? É uma loucura isso. Porque praticamente todos nós temos uma herança desta igreja, que Lutero liderou por anos.
E essa igreja, ela trouxe para nós essa culpa permanente. Automaticamente, não tem como a gente se livrar da culpa. E quando nós temos culpa dentro do nosso coração, a gente está preso. Aí vem um negócio chamado graça. Vem Deus, através de Jesus, né? Filho, que leva a nossa culpa. Sim. Que leva embora a nossa culpa. Dando para nós o quê? Paz. Alívio. Só que como nós, como herança, temos isso, é difícil o ser humano se libertar. Só que é uma ação fácil, né? É aceitar o sacrifício de Jesus. Aceitou o sacrifício de Jesus, automaticamente eu estou livre da culpa. Porque ele levou a minha culpa. É um negócio muito simples, só que acaba ficando muito difícil, porque o ser humano sempre vai precisar de algo a mais para que a culpa dele seja extinta. Então eu vou subir escadaria, eu vou andar não sei quantos quilômetros, eu vou fazer isso, fazer aquilo, imaginando que eu vou ser liberto da culpa pelas minhas obras. Só que Jesus vem falar para nós o seguinte: não é pela obra não, irmão, é pela minha graça. Então, a lição até traz aqui para nós: a liberdade que Deus oferece nos livra do ciclo doloroso, né, de ferir a nós mesmos e aos outros. Então, assim, não precisa se ferir, não precisa se mutilar para alcançar a libertação da culpa. É só aceitar Jesus. Cara, e isso é muito bacana, porque isso isenta a gente agora de tentar pagar o preço, porque é o que muitas pessoas fazem. Pessoas tentam lutar pagando preço. Sim. Né? Quando a gente olha para a história de Lutero, a gente vê exatamente isso. Lutero está tentando pagar o preço pelos seus erros e pelos seus pecados, subir na escadaria, quem sabe se açoitando, quem sabe fazendo jejum de 4, 5 dias, e ali com as suas obras tentando pagar o preço do pecado, quando nós não temos poder nenhum para pagar preço nenhum. E uma coisa interessante é que, assim, quando a gente fala isso, as pessoas falam: então essa graça é barata, então eu posso fazer o que eu quiser. Esse é o discurso, né? Sim. Não! Até porque, eu entendendo o que aconteceu com Jesus, eu vou sentir assim: poxa, Jesus morreu por mim. Sim. Ele carregou a minha culpa. Né? Então, assim, vai trazer sofrimento, vai trazer dor para mim. Sim. No entanto, é uma dor, assim, que me traz uma perspectiva de esperança mesmo. Pô, eu vou conseguir viver a vida plena em Jesus, porque Ele levou. Então, assim, não é um processo fácil, simples. Não, é um processo doloroso. Né? Mas não precisa, como nós lemos aqui, não precisa você se mutilar para isso. Não precisa andar quilômetros, não precisa subir escadas. Porque ele já pagou o preço. E é bacana isso aí, porque a gente vê o seguinte: a graça, ela vai te perdoar os pecados, ela vai te isentar da culpa, mas ela não te isenta da responsabilidade. Isso. Ela te leva a um compromisso com ele, né? Antigamente, um dos lemas do Ministério Jovem, através de jovens e desbravadores, era: o amor de Cristo me constrange. Foi mudado, né, para o amor de Cristo me motiva, porque a palavra ficou pesada com o passar dos anos, mas a grande realidade é que se eu olho para Cristo na cruz e eu não fico constrangido com o tamanho sacrifício, até uma mudança de vida para eu viver sob novos parâmetros, então aquilo não me tocou. Exatamente. Né? Porque então, agora... assim, aí sim é barato. Aí se tornou barato. Eu não me importo, né? Eu não me importo o que aconteceu. Então é legal isso aí. Esse legal. pensamento é muito bacana, porque assim, agora a gente percebe uma coisa: no século XXI, e eu costumo pensar, todos os séculos foram maus, mas como eu estou vivenciando mais o século XXI, eu posso dizer que esse aqui tá terrível. Sempre assim. O nosso tá terrível, tá muito ruim, né? E assim, olhando pro século XXI, tudo gira em torno hoje do ser humano. Então a gente já teve outras eras que o ser humano era o centro, mas hoje é absurdo. Extremo. É extremo, porque hoje é o meu prazer, é a minha decisão, é a minha suposta felicidade. Então, tudo que me atrai, que me faz bem, não importa os parâmetros que o mundo tem, não importa o direito do outro, eu vou viver conforme aquilo e os outros que estejam se adaptando a essa realidade. É isso que a gente vê. E dentro desse escopo a gente colocou Deus também, né? Porque agora a gente está vivendo uma graça, a gente falou que sobre a graça real, mas tem aquela graça barata lá de fora que eu tenho que encaixar Deus no meu parâmetro de vida. Ou seja, eu vivo no meu pecado, vivo com os meus hábitos, vivo com as minhas coisas, mas Deus está comigo, está tudo tranquilo. E não importa se o que eu julgo que são bênçãos dos céus estão me levando na direção da perdição, eu ainda continuo dizendo que Deus está comigo e é Ele que está me dando isso aqui. E aí eu queria contrapor o seguinte, fazendo uma pergunta para vocês. Existe agora essa questão desse pensamento: não, Deus está comigo e eu estou vivendo na minha liberdade, apesar da liberdade ser o mundo. E por isso eu não tenho que ter nenhum tipo de obra diferente na minha vida, porque a salvação não é pelas obras. Então tá, dentro desse escopo, aonde é que ficam as obras na vida do cristão? Então, eu acho que às vezes também a gente tem que pensar no outro extremo.
Porque ao mesmo tempo que lá fora, como a gente diz, no mundo, há essa tendência para essa liberdade, para eu viver aquilo que eu sinto vontade, dentro da igreja a gente vê a tendência de criar amarras, restrições. De voltar na direção de Lutero. Exatamente. Restringir, e principalmente restringir o outro, né? Colocar coisas que ele não pode, que ele está inadequado, que é impróprio, que ele não deve fazer, e vai tornando também a religião um fardo. Sim. E aí essa pessoa, ela fica nesse dilema: ou eu vivo esse fardo, né, desse peso de restrições, ou eu me liberto de tudo isso, né, e vou para o outro extremo, né, como a gente viu há poucos dias, uma cantora aí bastante midiática, né, É verdade. que resolveu se libertar do fardo que era a igreja e viver a sua vida, né, agora, supostamente com liberdade, né? Ela disse que vai viver a sua fé longe, não necessitando de frequentar a igreja, né? Eu tenho altas reservas com relação a esse pensamento, mas em um outro momento eu falo. Pode falar, Ariana. Então a gente vê assim, né? É esse conflito, né? Fé e obras que a gente vai vivenciando e que precisa do equilíbrio, né? E a lição, ela vem falando do Espírito Santo, né? Sim. Que onde está o Espírito Santo, aí há a verdadeira liberdade. Então, nós precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo para ter esse equilíbrio, né? De conseguir viver, porque realmente não é fácil. É isso que o pastor Marcos estava dizendo. Não é uma questão assim simples. Não, né? não é. A gente até pode explicar aqui com algumas palavras: olha, a graça, Jesus pagou, você está livre e tal. Mas no dia a dia, a vida cristã, ela exige de você um comprometimento, né? E também uma maturidade espiritual que vem por esse relacionamento. E aí sim você vai conseguir não ir nem para um lado e nem para o outro, né? Nem um É extremo. o lance da obediência. Sim. E quem quer ser obediente nos dias de hoje? Amigo. Né? Obedecer. Quem quer obedecer? Ninguém. Né? Todo mundo quer quebrar regras, né? Todo mundo. Ninguém quer mais ser obediente. Sim. E o grande lance da liberdade é ser obediente. Claro que não é obediente a uma instituição, a uma igreja, comunidade, religião uma ou pastor. Não, a Deus. Sim. O que ele fala? É isso aqui. Então tá. Eu não questiono. Porque ele sabe o que é melhor para mim. Afinal, ele morreu por mim. Sim. Então ele sabe o que é melhor, né? O que tem acontecido? Satanás ele trabalha de forma oculta, né? Então, essa linha que a religião traz de nada pode fazer, isso aí é satânico. Porque ele trabalha de maneira bem sutil. E a gente vai crescendo, né? Porque a gente quer romper as leis, né? A gente vai crescendo. É verdade. A igreja oprime. A igreja faz isso. A igreja, de maneira bem sorrateira. Até chegar no momento que a gente consegue romper com os nossos pais, né? Então eu falo assim, vou embora, não quero mais isso para mim. Isso não está mais adequado. Tudo em cima dessa liberdade falsa, mentirosa, né? Então assim, ele é muito sorrateiro e nós precisamos estar ligados ao Espírito para ter essa sensibilidade. Então essa coisa muito, muito séria. Para a gente ter a sensibilidade do que é de verdade, o que é a verdadeira liberdade, que é ser obediente ao Senhor. Mas só vamos conseguir ser obediente ao Senhor se estivermos ligados ao Deus Todo-Poderoso através do Espírito. Se não esquece. Senão não tem como. Se não esquece. Aquele que ele falou, né? Ele vai ensinar vocês a andar na verdade. Sim. É isso, é o Espírito que vai fazer isso com O a gente. Espírito vai guiar a gente. Se não, irmão, nós vamos trabalhar sempre nessa linha de romper as leis. Sim. Que as leis não são importantes, né? Cara, mas Deus colocou. Né? Então, é importante. E é muito importante. Exato. E vocês estão falando, eu estou imaginando aqui no tempo de Cristo, imagina o seguinte, vocês colocaram dois lados da moeda, e eu estava imaginando, Cristo chega e nós temos ali os romanos, que eram politeístas, e eles tinham um tipo de adoração muito diferente ali, vários tipos de deuses, e a maioria deles pautados em pecados, né? Tinha lá Deus Baco, enfim, outros deuses lá, então tinha a deusa do sexo, que era adorada através das orgias, o deus do vinho, que era adorado através de bebedeiras, então os pecados se tornaram parâmetros de vida. Então esse é um lado bem livre, liberal da coisa. E do outro lado nós tínhamos os judeus, que olhavam para a lei de Deus e que falavam assim, se tu der 1000 passos no sábado, irmão, tu está em pecado, passou, quebrou o sábado e tal. Aí vem Cristo no meio desses dois mundos que estão convivendo juntos e fala assim, cara,
Nem pra cá e nem pra lá. Vamos tentar. Vou te oferecer um caminho diferente, uma liberdade alternativa. O caminho, né? O caminho sou eu. O caminho, a verdade e a vida. E a gente percebe que na teologia de Cristo tem algo que me ficou muito profundo, me tocou muito nessa lição, que é quando a lição fala assim: na teologia de Cristo nós percebemos que o pior problema, nossa maior fonte de sofrimento, somos nós mesmos. Isso não é pesado? Sim. Bastante. Sim. Porque a gente começa a perceber que o pior inimigo sou eu. Então, Não, a gente não tem culpado, né? É fulano, não sei o quê. Não, sim, sou eu. sou eu. A minha responsabilidade, né? Sim, a minha responsabilidade com o céu e comigo mesmo, né? Mesmo. E isso é muito pesado, porque agora a gente percebe uma coisa. Quando eu estou falando de ter responsabilidade, no século XXI essa palavra foi quase abolida, destruída do dicionário. Porque se você pegar o que é o sentido que as pessoas entendem de responsabilidade com o que realmente a palavra significa, uma coisa tem nada a ver com a outra hoje. Porque não existe mais responsabilidade com ninguém. Todo mundo fala, não, tem responsabilidade social, responsabilidade familiar. Não tem, amigo. Não existe. Não existe mais esse cuidado, esse respeito, responsabilidade. E com Deus, então, Nossa. tão pouco. No discurso é lindo, né? No Sim, discurso essa responsabilidade existe, né? No discurso. Mas no dia a dia não tem mais isso. Infelizmente. E aí eu tenho uma pergunta pra vocês agora, pra gente fazer aqui. Se o nosso pior inimigo interior, como a lição chama, o inimigo interior somos nós mesmos, qual é a nossa única fonte de refúgio, então? Como é que a gente faz? Para quem está em casa e está querendo buscar a verdadeira liberdade de enfrentar essa situação. Eu acho que a lição traz o exemplo do endemoniado, né, gadareno. Sim, muito bom esse exemplo. Né? Esse exemplo nos deixa bem claro ali que o quanto ele se destruía, né, fisicamente, emocionalmente. Seus laços familiares foram rompidos porque ele não conseguia conviver mais com a sua família. Eles tentavam trazer ele de volta para casa, mas ele fugia. Vivia em condições nos cemitérios, né? Diz que a Bíblia relata que ele ali vivia gritando, se ferindo com pedras, né? Então ele chegou assim ao exemplo máximo de como ele se deixou dominar por esse mal, a ponto de perder completamente a sua consciência, né? Sim. E o seu prazer de existir da sua vida, né? O seu sentido de vida. E ali naquele momento, quando Jesus chega, né, e expulsa os demônios daquele homem, os outros até se admiram, né? Porque ele estava ali, sentado, lúcido, agora sim semblante livre. Diferente, livre. Agora sim livre, né? Verdadeiramente livre. Tão livre que ele quis seguir a Jesus, né? Ele disse assim, não, deixa eu ir contigo, né? Por favor. Ele entendeu o sentido da liberdade naquele momento, né? E aí Jesus diz, não, vai agora para sua casa e conta para os outros, né? Sim. Então agora ele estava realmente livre, a sua mente, né? A sua sanidade mental completamente livre, a ponto de escolher, né? E de poder agora viver, e tanto é que depois toda aquela região, né, o livro de Atos relata, muitas pessoas se converteram, certamente pela influência daquele homem. Sim. Ou seja, é só entregando a sua vida para Jesus que a liberdade acontece. Alguns meses atrás nós batizamos um rapaz na nossa igreja. Sim. E preso nas drogas, sim. Com família, a esposa lutando, a esposa orando. E eu me lembro bem que quando eu fui fazer a visita para ele ali, e falei sobre batismo, na verdade minha perspectiva de estudo com ele estava muito negativa. Eu pensei, não vai batizar, eu estou indo aqui, mas não vai ser para o próximo ano. Aí chegou lá, eles falaram assim, pastor, fala sobre batismo hoje. Eu falei, opa... Tá, vou falar. Aí expliquei para ele o que era o batismo, morte, né, e tal. Pastor, eu quero me batizar. Eu falei, é mesmo? E ele chorou, a esposa chorou, todo mundo chorou. Porque é entrega da vida para Jesus, cara. E entregando a sua vida para Jesus, liberdade plena. Longe dos vícios, né, e a preocupação dele. Pastor, e se eu cair? E se eu cair, pastor, o que eu vou fazer? Se cair, você vai levantar em nome de Jesus e vai seguir. Porque essa é a ideia que a Bíblia traz para nós. Se você pecar, você tem um parceiro, você tem alguém que pode te ajudar a perdoar os seus pecados, a mudar o seu caminho novamente. Então, tirando esse peso da religião, é a liberdade de nós termos um Deus que está conosco todos os dias, constantemente. E isso é muito libertador. É muito libertador. E é o que faz assim, e na minha experiência pastoral, é isso que me dá significado. É ver, assim, participar,
é ter na minha vida também essa, né, essa certeza de que Deus está comigo em todos os momentos da minha história, em todos os momentos da minha vida. Isso me dá liberdade. Ou seja, liberdade é obedecer. Liberdade não é você fazer o que você quer. Né? Liberdade é você fazer aquilo que você não quer. Sim. Quer viver o que Deus traz para nós, que é contrário à nossa vontade. No entanto, até a lição traz para nós aqui, ó, toda pessoa que se recusa a entregar-se a Jesus, ela parte de um domínio de um outro ser, que não é de Deus. Mas quando eu me entrego a Ele, liberdade plena, E liberdade pura, coisa linda assim mesmo, assim, que o Evangelho traz, né? E isso é tão maravilhoso, porque agora quando eu vou na direção de Cristo para encontrar essa liberdade verdadeira, eu acabo me deparando com a felicidade verdadeira, que ela é real, ela é constante. E quando a gente fala de felicidade verdadeira, algumas pessoas têm uma tendência de achar que felicidade é a ausência de problema, a ausência de tristeza, a ausência de dor. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. Né? Eu posso ser um ser humano, por exemplo, Paulo era feliz caminhando na direção de sua morte. Mas por quê? Porque ele estava seguro da sua salvação em Cristo e na certeza de que a coroa estava guardada para o futuro. Então, felicidade real é você passar por essa terra sabendo que sofrendo, chorando, perdendo, indo na direção da morte, você tem o céu garantido em Cristo Jesus. Ponto. Né? E ponto. Né? E agora, Sim. quando a gente vê isso, começa a olhar para essa verdadeira liberdade, eu percebo que ser livre, dentro do conceito cristão, é ser discípulo de Cristo. E ser discípulo de Cristo significa subjugar teu pior inimigo, que é você mesmo, e colocar sobre os olhos de Cristo e os filtros de Cristo, veja bem que eu estou falando de Cristo, não de uma igreja, os filtros de Cristo, seus desejos, suas vontades, seus prazeres, suas ambições, Nele. suas dores, tudo que você nele. carrega, você coloca tudo nele. Não Tudo sai sobre nele. ele toda a vossa ansiedade, ele tem que cuidar de vós. É isso aí. E baseado nesse filtro, eu começo a execução agora. Se Cristo gosta, beleza, tá tudo certo. tranquilo. Se Cristo não gosta, eu tenho que ser cristão o suficiente para poder abrir mão disso e abrir mão até das minhas vontades, dos Sim. meus gostos, né? Tipo assim, tá de boa, Senhor? É isso que eu vou passar? Sim. Essa restrição aqui? Tá bom. Tá bom, então, beleza. Tá bom, beleza. Então eu vou seguir aqui e vou nessa direção. Vou seguir. Porque é isso aí. em Cristo a gente percebe que faz sentido e é coerente. Exatamente. E quando às vezes a gente sofre pelas coisas, às vezes, desse mundo, que o mundo oferece, por dinheiro, no fundo, a gente sente que aquilo não faz sentido. Não faz sentido. Não. Né? Não satisfaz, não é coerente. Então a gente está ali sofrendo, mesmo quando está até feliz, né? Aparentemente estou feliz, estou aqui curtindo, mas lá no fundinho você sabe, não faz Sim. A sentido. gente volta naquele lance que não tem fim. Sim. Essa busca desenfreada por liberdade e para realizar os nossos desejos, não tem fim. Então, Não. quando a gente chega mudou de fase, né? Passamos. Ganhei. Agora sim. Agora Tô bem, boa. agora eu vou estabilizar. Aí vem outro negócio, você vai de novo, e vai de Sim. novo. Não tem fim. E é curioso que o mundo já criou uma própria escala para isso, porque você começa a estudar, aí você tá lá na escola, o pessoal vai falar para você, agora você só vai ser feliz se você for chegar até o teu nível máximo. Então tu vai lá, vai fazer a faculdade, vai chegar, vai nisso, naquilo, para você ter um bom emprego. Você tem um bom emprego. Não, agora vai dar tudo certo. Não, tá faltando uma coisa agora. Agora você tem que arrumar uma namorada, tem que noivar, tem que casar. Não, casei, tô com salário bom. Não, agora calma, tá faltando mais uma coisa. Tem que comprar casa, tem que ter o teu carro. Opa, comprei tudo isso, estou vencendo. Não venceu ainda. Agora você precisa ter filhos, quando tiver os filhos, precisa criar os filhos, pagar a faculdade dos filhos, pagar tudo pros filhos. Aí vai chegar a felicidade. Não, agora vem os netos. E assim vai a nossa vida toda. Não tem fim. Não tem fim. A gente tá num ciclo. E vem a ansiedade, vem a depressão. E essa Sim. realização que se busca, ela não chega nunca. 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 Nunca se encontra o sentido para isso. E percebam, o mundo tá doente do quê? É disso aí. Exatamente. Ansiedade. Depressão e todos esses outros tipos de coisas. O que Jesus falou? Não andei ansioso. Né? Não andei ansioso. É essa liberdade que ele quer trazer para nós. Assim, só Ele que diz, se o Filho do Homem vos libertar, né, Sim. verdadeiramente sereis livres. Né? Então, se ele diz que verdadeiramente sereis livres, é porque existe uma falsa liberdade. Exatamente. O conceito já está no ar há séculos aí, né? Mas eu queria convidar a galera de casa a abrir as Bíblias em João 8, versículo 24. A lição citou esse texto e eu gostei bastante dele. Esse texto está ali no capítulo de João, onde tem o caso da mulher adúltera, né? E está um pouquinho mais à frente. Em João 8, versículo 24. Olha o que Cristo fala, e são palavras do próprio Jesus aqui. Ele diz assim: eu disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Perceba que quando a gente crê, a gente está falando de alcançar a verdadeira liberdade, a verdadeira felicidade, paz, sentido, propósito, a gente vai se sentir completo. Né? Agora, se eu não creio, tá tudo certo. O Cristo não vai te obrigar a crer. Mas ele já está te avisando. O destino final disso aí vai acabar sendo a morte.
Né? E é o que a gente vê hoje. A gente tem um grupo de pessoas que faz questão de rejeitar a Deus de todas as maneiras. E tem um pensamento, acho que é do pastor Mário Veloso, que diz assim: o homem não precisa fazer nada, absolutamente nada, para se salvar. É só não rejeitar a graça divina. Mas aqueles que rejeitam, amigos, vai vir um peso forte, porque agora você vai pagar um preço pelas suas decisões. E tem um outro versículo da Bíblia que é muito verdadeiro. Gálatas 6, versículo 7 diz assim: não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente ceifará. Então, se você está buscando Deus, está buscando Cristo e está semeando, né, para estar no céu, para estar com Jesus, você vai colher bênção, salvação, graça. Agora, se não, amigo, vai colher perdição. Não adianta, não tem para onde correr, né? E isso é muito bacana, porque a gente percebe agora que desde o começo Cristo veio para nos fazer livres. Desde o início. Mas para isso a gente precisa se submeter a Ele. O pensamento parece um pouco controverso para o século XXI, mas é a maior realidade de todos, né? Se submeter ao Senhor, ser obediente ao Senhor. E todas as lições praticamente de Jesus, né, no Novo Testamento, todas elas, têm a ver com essa liberdade, né? Tem a ver com essa liberdade. Né, de expulsar demônios, de curar o cego, do paralítico. Todos eles estavam presos nas suas condições ali, né? Sim. E aí ele vem e fala: não, vai, filho, tua fé te salvou. Vai, tua fé. E dando ideia para ele assim: vai ser feliz, cara. Mas assim, dentro dessa perspectiva, né? Sim. Que é o contrário ao que nós vivemos nos dias de hoje. Mas fica o apelo para nós, né? Fica o apelo constante da palavra para nós. O Senhor quer dar para todos nós a verdadeira liberdade. Exato. Está aqui à disposição. E Marcão, quando você fala assim, a tua fé te salvou, eu sempre que olho para os milagres, às vezes se a gente olha superficialmente, a gente pensa que Cristo está falando assim, para, por exemplo, a mulher enferma: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, só curou a doença. Não, a doença foi a parte pequena do milagre. Sim. A salvação maior foi o que chegou no coração dela com Cristo, né? A certeza, e a certeza, a paz, o sentido, o propósito que é ter Cristo na vida. A aceitação, né? Eu acho que faz uma enorme diferença quando a gente é aceito. Sim. Essa é uma coisa que o ser humano busca muito, né? Ser aceito, ser amado, ser acolhido. E é muito disso, né? Muitas das coisas que a gente faz é nesse sentido, né? Às vezes a gente até comete algum erro, né? Principalmente o jovem tenta entrar no grupo, faz coisas que ele até nem gostaria ou nem está interessado, mas porque ele quer ser aceito, né? E aí ele vai se tornando escravo dessa vontade de ser aceito. Então eu tenho que agir assim, eu tenho que fazer assado, eu tenho que me vestir desse jeito, eu tenho que comer isso, eu tenho que ir ali para ser aceito. E ele vai se tornando escravo. Daqui um pouco ele vai perdendo a própria identidade. Não, mas afinal, quem sou eu, né? Eu sou alguém tentando ser aceito pelo outro. Sim, exatamente. Muito bem colocado isso, porque agora nessa busca por aceitação nós vendemos todos os nossos princípios, os parâmetros, vendemos tudo que nós acreditamos para nos tornar, como você disse, escravos de outros. E muitos dos nossos jovens estão fazendo isso dia após dia, né? Deixando de lado aí tudo que aprenderam sobre Deus, sobre a Bíblia e deixando para lá. Mas meninos, o nosso tempo tá passando. Infelizmente a produção já me avisou aqui que tá acabando já, né? Nós estamos uma pena, o papo tá tão gostoso, né? Verdade. Mas olha, realmente foi um prazer receber vocês aqui. A gente já tá fechando. E em 30 segundinhos, se você pudesse dar teu recado final pra galera de casa, olhando pra sua câmera, agora falando direto com eles, qual seria o seu recado final? Vou começar pela doutora Janaína. Janaína, por favor, dá o seu recado final, por favor. Primeiras damas, né? Então, o meu recadinho é de que Jesus veio para libertar os cativos. Se você está se sentindo preso pelas circunstâncias, preso pela tristeza, se você não se sente livre, não se sente feliz, lembre-se que Jesus veio para libertar você. Amém. Obrigado, doutora. Que Deus seja louvado. Aí, obrigado por esse recado. Pastor Marcão, seu último recado para nossa galera de casa. Vamos lá, juventude querida. Olha para Jesus. Olha para Jesus e você vai perceber que Ele tem um plano magnífico de liberdade para você. Você vai realizar tudo aquilo que está dentro do seu coração, mediante o Espírito conduzindo você, e vai ser perfeito, vai ser um negócio assim maravilhoso. Olhe para Jesus, né? Através de Jesus que vem todas as outras coisas. Então é só olhar para Jesus. Obrigado, pastor Marcão. Benção pura. Você de casa já sabe. Nós vimos aqui o conceito da verdadeira liberdade. Eu queria deixar para você o seguinte sentido. Graça não é isenção de liberdade. Graça é oportunidade de salvação. Mas o que te leva ao encontro com o Salvador e deve gerar no teu coração um compromisso com Ele de tal maneira que você ande agora
pautado nas leis, nas regras, nos pedidos desse Salvador maravilhoso que tem um plano de vida para você e esse plano termina com você salvo nos céus. Que você possa estar cada dia mais conectado com Jesus e mais próximo dele de tal maneira que ele faça parte de todos os dias da sua vida. A gente está terminando aqui. Obrigado, meninos, por terem estado aqui conosco em mais um encontro aqui do nosso Pega a Lição. Nós já vamos terminando, mas antes de terminar, Jana, você ora pra gente, por favor? Ora sim. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós te agradecemos a oportunidade que tivemos aqui de passarmos alguns instantes meditando sobre a Tua Palavra. Amém. Nós sabemos que o Senhor quer nos trazer liberdade, liberdade do pecado, dessa opressão que nós estamos vivendo em dias tão difíceis. Que o Senhor possa verdadeiramente habitar em nossos corações, que nós possamos entregar a nossa vida para que o Espírito Santo possa atuar em nós. E que cada jovem, cada pessoa que está ouvindo neste momento essas palavras, essas considerações que nós aqui fizemos, que possa entregar o seu coração a Ti e possa sentir que o Senhor a libertou de fato, verdadeiramente para a salvação. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Janaína. Obrigado, Marcão. Obrigado você de casa que ficou com a gente aqui até o final. Eu te vejo semana que vem às 3 da tarde aqui no Pega a Lição, no canal da Associação Paulista Central. Até lá. Valeu!